Oi galera, aqui é Milena, designer 3D da Clo Brasil, e neste tutorial eu vou te ensinar como criar um colarinho do zero no Clo. Vamos lá conferir? Neste tutorial, irei realizar o traçado dos moldes do colarinho do zero. Para o traçado, vou precisar de algumas medidas para me auxiliar. Vou começar ativando o item Mostrar medidas do avatar, que vai permitir ver as fitas de medida. Com a ferramenta Editar medida Avatar, clico sobre a fita de medida da base do pescoço e verifico que a região mede aproximadamente 35,5. Vou me basear nesta medida para traçar o pé de gola. Selecione então a ferramenta Retângulo e dou um clique esquerdo sobre a janela 2D. Para este retângulo, vou realizar apenas meio molde de pé de gola, pois em seguida vamos desdobrá-lo para ter simetria. Para a largura do retângulo, vou considerar a circunferência do pescoço de 35,5 e vou adicionar 1 centímetro de folga de vestibilidade. Você pode adicionar mais folga dependendo do tecido e modelo desejado. Para calcular metade do valor total, clico com o botão direito sobre a caixa de largura e seleciono a calculadora. E calculo a circunferência total de 36,5 dividido por 2. O resultado automaticamente é aplicado à largura do retângulo. Para a altura, vou definir a largura que quero para o molde. Neste caso, vou utilizar 2,5 centímetros. Com a ferramenta Editar Peça, clico com o botão direito sobre o centro do molde e escolho a opção Desdobrar edição simétrica com costura. A partir de agora, todas as ações que eu realizar em um lado do molde serão aplicadas automaticamente ao outro lado também. Com a ferramenta Editar Textura, vou alterar o sentido do fio do molde. Clico sobre ele com o botão direito e escolho a opção Alinhar fio ao eixo X. Antes de finalizar o molde do pé de gola, vamos posicioná-lo para ver todas as alterações em tempo real já no corpo. Vou ativar os pontos de posicionamento e, com a ferramenta de seleção, seleciono o molde e clico sobre o ponto azul logo atrás do pescoço. Podemos desativar os pontos de posicionamento e, com a ferramenta de costura de segmento, dou um clique nas duas extremidades para unir um lado do pé de gola ao outro. Para ver o resultado, ativo a simulação. Com o botão direito, clico sobre a gola e seleciono a propriedade temporária Fortalecer, apenas para me ajudar na construção. Podemos ver que a gola não encosta totalmente no corpo, e essa distância invisível acontece devido aos valores de espessura de colisão e offset de pele. Geralmente, essa distância é muito bem-vinda para evitar colisões durante a construção da peça. Porém, como esse molde veste próximo ao corpo, desejo ver o caimento do pé de gola o mais rente possível do corpo. Então, com a ferramenta Transformar Peça, seleciono o molde e altero a espessura de colisão para 1. Em seguida, dou 2 cliques sobre o corpo e altero o valor de offset de pele, aqui no editor de propriedades, para 0,5. Agora, ao ativar a simulação na barra de espaço, podemos ver que o molde fica rente ao corpo. Bom, agora vamos falar um pouco da anatomia do pé de gola. Podemos ver que na parte superior do molde temos bastante folga, e isso acontece pois a medida do pescoço é menor que a medida da base do pescoço. Então, sabemos que precisamos retirar medida da parte superior do molde. Para isso, vou selecionar a ferramenta Volume Linha e, com ela, clico no centro do molde, deslizo o mouse e clico no ponto da lateral. Essa primeira linha selecionada será a linha A. Faço a mesma seleção na linha superior, clicando no centro, deslizando o mouse e clicando na lateral. Esta é a nossa linha B. Na caixa de distância movida da linha B, vou digitar um valor negativo de menos 1,25,
pois desejo reduzir essa medida da linha selecionada. Ao clicar em OK, podemos ver que agora temos um molde perfeitamente anatômico. Como próximo passo, vamos criar o transpasse do molde para ter espaço para o botão e caseado. Com a ferramenta Editar Peça, clico com o botão direito sobre a linha lateral e seleciono a opção Offset Contorno da peça. Nesta caixa, certifique-se de que a direção está em Estender. A medida de aumento deve ser metade da medida da vista da camisa em que o molde será costurado. Nesse caso, vou utilizar 2 centímetros. Ative a opção Criar linha interna e clique em OK. Com a ferramenta Editar Costura, clico sobre a costura lateral e, em seguida, em Delete para eliminá-la. Com a costura de segmento, agora vou unir as duas linhas internas e simulo para ver o transpasse. Caso queira também estabilizar as pontas do transpasse, podemos unir com a ferramenta Costura Livre, criando uma costura temporária entre os dois lados. Agora, vamos fazer a marcação de botão e caseado. Com a ferramenta Adicionar ponto Dividir linha, clico com o botão direito sobre a linha interna e escolho a opção Divisão uniforme. Com a ferramenta Elipse interna, clico com o botão esquerdo sobre o ponto recém-adicionado. Mantenho o tamanho de 0,5 e clico em OK. Com a ferramenta Transformar Peça, seleciono a elipse e a linha, segurando Shift, e com o botão direito escolho Converter para a linha de base. Desta forma, teremos a marcação de posição arquivada no molde. Para visualizar as linhas de base na janela 3D, ative essa opção Mostrar linhas de base. Vejo que temos outra marcação do molde original como linhas de base, e para eliminá-la, seleciono a ferramenta Traçar e dou 2 cliques sobre a marcação para selecioná-la. Com ela selecionada, clico em Delete. Por padrão, as linhas de base ficam travadas e a única ferramenta que permite selecioná-las é a ferramenta Traçar. Agora, com a ferramenta Transformar Peça, dou um clique na janela 3D para identificar qual é o lado que está por cima no transpasse. Vejo na janela 2D um pontinho azul indicando o lado direito do molde. Este lado que está por cima será o lado do caseado e o lado oposto, o lado do botão. Com a ferramenta Botão, dou um clique esquerdo no molde sobre a marcação que realizamos. Agora, com a ferramenta Casa de Botão, dou um clique na mesma marcação do lado oposto. Para editar o tamanho do botão e caseado, seleciono a aba Botão no navegador e seleciono o botão aplicado. No item Largura, você pode alterar o tamanho do botão. E o mesmo realizamos para o caseado, lembrando que é ideal que o caseado seja sempre um pouco maior que o botão. Com a ferramenta Selecionar Mover Botão, seleciono o caseado. No editor de propriedades, no item Ângulo, podemos rotacionar o caseado para que fique paralelo ao contorno do molde. Vou também clicar e arrastar o caseado para que pareça que ele encaixa perfeitamente com o botão em sua parte inicial. Temos esse pontinho verde no caseado, que é a indicação do ponto de ligação entre botão e caseado. Como movimentei ele, vou querer alterar o ponto de ligação mais para a esquerda, para que o botão seja conectado corretamente. Em posição de ligação, reduzo o valor até que o pontinho verde fique sobre a linha de marcação roxa. Agora a posição está correta, então seleciono a ferramenta Abotoar e clico sobre o botão e, em seguida, sobre o caseado para abotoá-lo. Para manter o pé de gola estruturado, mesmo sem a função fortalecer, vou aplicar uma entretela ao molde. Seleciono o molde e, no editor de propriedades, ativo o item Entretelar. Em pré-definição, seleciono Reinforcement Color, ideal para colarinhos, que é uma entretela mais forte. Agora, clico com o botão direito sobre a gola e seleciono Enfraquecer.
Para finalizar, vou fazer uma curvatura no final do molde para deixá-lo arredondado. Seleciono a ferramenta Curva Suave, clico sobre o ponto superior da lateral e, segurando o botão apertado, deslizo o mouse. Ao soltá-lo, a curva será criada. Esse aspecto quebradiço da curva é relativo à distância de partículas do molde. Para eliminar esse aspecto, basta trocar a distância de partículas para 5 milímetros. Ao simular, podemos ver que o pé de gola se mantém perfeitamente em pé devido à aplicação da entretela. Agora, vamos partir para a construção da gola. A largura da gola deve ser grande o suficiente para subir um pouco além do pé de gola, dobrar para baixo e cobrir completamente o pé de gola. Então, se o meu pé de gola tem 2,5 centímetros, vou considerar a gola com no mínimo 4 centímetros para ter espaço suficiente de dobra e cobertura. Com a ferramenta Editar Peça, seleciono a linha superior do pé de gola para medi-la. Essa medida de quase 17 centímetros será o comprimento de meia gola. Então, com a ferramenta Retângulo, dou um clique esquerdo sobre a área de trabalho para definir as medidas. A largura será 17 e a altura 4 centímetros. Com a ferramenta Editar Peça, dou um clique direito sobre a linha de centro e seleciono Desdobrar edição simétrica com costura. Com o Editar Textura, altero o fio para horizontal, alinhando ao eixo X. Seleciono Transformar peça, ativo os pontos de posicionamento, posiciono a gola no centro das costas, mais ou menos no pescoço, desativo os pontos de posicionamento e, por fim, costuro a gola ao pé de gola. Antes de simular, com um clique direito, ativo a propriedade Fortalecer para manter a gola em pé ao simular. A gola está totalmente reta e precisamos também dar anatomia a ela para que ela possa ser dobrada para baixo e ter uma sobra confortavelmente. Com a ferramenta Volume e Linha, seleciono a linha inferior clicando no ponto do centro e no ponto externo, e a linha superior em seguida, da mesma forma. A linha superior é nossa linha B, e neste caso queremos adicionar medida a ela. Então, em distância movida da linha B, digito 1,5 centímetros. Dessa forma, estamos adicionando 3 centímetros no molde total. Ao simular, já podemos ver a folga que foi criada na linha superior. Com a ferramenta Traçar, dou 2 cliques sobre o contorno anterior e clico em Delete. Para dobrarmos a gola para baixo, é necessário ter uma linha interna como linha de dobra. Com a ferramenta Editar Peça, clique na linha de base da gola com o botão direito e selecione Offset como linha interna. Vamos traçar uma linha paralela para dentro do molde com 0,5 centímetros de distância. Certifique-se de ativar a opção Estender. Ative a visualização de linhas internas aqui para vê-la na janela 3D. Na parte da frente, não quero que tenha uma distância de 0,5 entre a linha e a borda, pois desejo que, ao dobrar a gola, a dobra termine em nada. Então, com Editar Peça, clico sobre o ponto final da linha interna, seguro a tecla D no teclado para manter a curvatura e arrasto o ponto em cima do ponto do contorno da gola. Com a ferramenta Editar Ponto de Curva, clico sobre a linha para adicionar mais alguns pontos e os clico e arrasto para ajeitar a curvatura. Em seguida, com a ferramenta Ajuste de Dobra, clico sobre a linha interna que criamos, seleciono a flecha que está apontando para cima, clico sobre ela e a arrasto, trazendo a flecha para frente e para baixo. Ao deslizar, tenha cuidado para que não haja colisão entre a gola e outras partes. Então, mova a flecha apenas o suficiente para dobrar a gola sem que colida. Clico em barra de espaço para ativar a simulação. Agora, vamos refinar alguns detalhes.
Com transformar peça, selecione a gola e altere a espessura de colisão para 1 para reduzir aquele espaço invisível entre as partes. Em seguida, ativo a entretela e escolho a quinta opção da lista de predefinições. Agora, com a ferramenta Seleção, clico com o botão direito e seleciono a opção Enfraquecer. Ativo a simulação para ver o caimento real da gola. Oculte o avatar aqui para podermos olhar a gola por dentro. Você pode ver que a linha de dobra possui um aspecto craquelado. Para amenizar esse aspecto, comece alterando a distância entre partículas da gola para 5 milímetros. Ao simular, o aspecto melhora, mas ainda vemos algumas regiões não muito lisas na linha de dobra. Para suavizá-las, vamos acrescentar algumas linhas internas de apoio a esta linha de dobra principal. Na janela 2D, vou alterar a visualização do tecido para mesh apenas para que entendam o efeito da linha interna sobre a malha. Toda linha interna tem o poder de reorganizar o mesh. Vamos ver isso na prática. Com o Editar Peça, clique sobre a linha interna com o botão direito e selecione Offset como linha interna. Em distância, digito 0,15. Um valor bem baixo entre 0,1 e 0,3 é o ideal para essas linhas de apoio. Ative a opção Ambos os lados e desative a opção Estender. As duas linhas foram acrescentadas e vejam que a malha foi totalmente reorganizada na região das linhas. Ela passou a ser mais miúda e mais organizada, o que deixa a dobra mais suave no 3D. Com o Editar Peça, selecione os dois pontos finais das linhas internas segurando o Shift e, com um clique direito, selecione Estender Cortar até o contorno da peça. Dessa forma, as linhas terminarão junto ao molde. Retorno para a visualização de textura frontal e, ao simular, podemos ver que a dobra fica muito mais homogênea e suave. Vou desativar a visualização de linhas internas e linhas de base e vamos partir para a finalização do colarinho. O nosso colarinho, por enquanto, está feito apenas com uma camada. Vou mostrar para vocês duas técnicas de representar duas camadas para que fique com esse aspecto duplo. A primeira forma é uma representação apenas visual, não é colocado dois moldes. A vantagem desta técnica é que não gera perigo de colisões e mantém o arquivo mais leve. Com Transformar Peça, selecione os dois moldes segurando o Shift. No editor de propriedades, podemos adicionar um valor de espessura de renderização, que irá gerar uma espessura visual ao molde. Quanto maior esse valor, mais espesso o molde ficará. Para este caso, vou utilizar 1 milímetro. Em seguida, certifique-se que o item Geometria Lateral Curva está ativo e ative também a opção Lado Duplo. Esta opção altera a geometria da lateral dos moldes, criando uma sensação visual de que o molde possui duas camadas. Agora, vou clicar em Ctrl Z algumas vezes para retornar às etapas para demonstrar a segunda técnica de representação. Desta vez, vamos criar duas camadas com moldes. Altere a visualização do tecido para a superfície texturizada. Aqui podemos ver lado direito e avesso do tecido. Com Transformar Peça, clique com o botão direito sobre o pé de gola e escolha a opção Clone de camada abaixo, pois queremos adicionar uma camada abaixo do lado avesso do molde. Clique na tela para confirmar. A nova camada foi criada, porém, ela está com o lado avesso do tecido para fora. Então, clique com o botão direito sobre o molde e escolha a opção Trocar Normal, que irá inverter os lados direito e avesso. Este novo molde criado pela função Clone já vem costurado ao molde original, então podemos simular para ver o resultado. Vou repetir o mesmo processo para a gola. Clone de camada abaixo e trocar normal.
Como todo molde já vem costurado, vamos precisar eliminar as costuras entre as linhas internas, que já foram criadas automaticamente. Com o editar costura, selecione as costuras das linhas internas e clique em Delete para eliminá-las. Agora sim, podemos simular e retornamos para a visualização de superfície texturizada espessa para ver o resultado. Para finalizar, adicione pespontos, cores, tecido no seu colarinho e ele estará pronto para ser costurado ao decote de sua camisa. Este é o resultado de um colarinho criado e construído do zero no Clô. E aí, gostaram? Deixem aqui nos comentários que outros tipos de peças gostariam de aprender a desenvolver no Clô. Não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal para estarem sempre atualizados com os novos conteúdos. Até uma próxima!